Vamos lá a Porto Alegre, o Christian Petalás está conosco nesta abertura do Bandeirantes Acontece, atualizando para a gente a situação de momento no estado do Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, na capital gaúcha. O governador Eduardo Leite continua dando uma entrevista coletiva, detalhando a situação de momento, e o Petalás está com a gente direto de Porto Alegre. Petalás, boa tarde para você. Oi, boa tarde, Cris, boa tarde, Zaidan, também a todos os nossos ouvintes aí na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Atualizar, então, sempre começando nas últimas semanas com os números aqui do estado do Rio Grande do Sul. Já são, infelizmente, 107 mortes confirmadas por conta das chuvas, são 136 pessoas desaparecidas e mais de 232 mil precisaram deixar as suas casas. De acordo com a Defesa Civil também, são 428 municípios que reportaram danos pelas chuvas. E esse número representa 85% do total de municípios aqui do estado. São mais de 1.480.000 gaúchos que foram atingidos por essas fortes chuvas. Atualmente tem um óbito em investigação, que é quando a Polícia Civil, também o Instituto Geral de Perícias e a Defesa Civil investiga se essa morte foi por decorrência das chuvas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, ontem, no fim do dia, o Guaíba começou a baixar e retornar um pouco, pelo menos, da região aqui do centro histórico da cidade, que é onde eu estou na usina do gasômetro. Ela começou a retornar de volta para o Guaíba. Fiz um registro ontem, entrei na rádio daqui também, marcava 5 metros aqui na usina do gasômetro. A marca oficial que voltamos a utilizar aqui, que é a do Cais Mauá, que ficou suspensa por alguns dias, porque a régua estava completamente submersa e não tinha como utilizar essa marcação, marca atualmente 4 metros e 95 centímetros. No mesmo horário do dia, ontem, o volume era de 5 metros e 10 centímetros. Então baixou mais ou menos 15 centímetros nas últimas 24 horas. Apesar dessa estabilização, a queda do volume do rio, dessa água, ainda começou a baixar, mas não em todas as cidades e não em todos os bairros aqui da capital. Bairros como Menino Deus e Cidade Baixa também, o volume continua o mesmo. Temos repórteres espalhados por diversos bairros aqui e eles relatam que as pessoas nessas condições, nesses bairros, elas não querem sair de casa, mesmo com o volume de água se mantendo muito alto, batendo na altura do peito, inclusive. De acordo com o decreto de calamidade pública do estado, são 336 municípios dos 497 que temos no Rio Grande do Sul que foram decretados com calamidade pública reconhecidos pelo governo do estado. Essas chuvas, então, que começaram no dia 24, de momento elas pararam aqui em Porto Alegre. Tá um sol, um céu aberto, bem azul, o que facilita os resgates dos voluntários e também das defesas civil, o Exército, a Marinha, o Corpo de Bombeiros, todas as organizações oficiais, então, do governo aqui do Rio Grande do Sul e também do Brasil que vieram ajudar, estão resgatando no momento na região das ilhas, de Porto Alegre e também em Eldorado do Sul. O principal foco de resgate agora, Zaidan, é a questão dos animais, porque as famílias já foram todas retiradas, as que queriam sair de casa foram retiradas dessas regiões. Os animais agora foram alguns deixados para trás, alguns animais de rua também ficaram para trás, como cachorros, como os gatos, também até cavalos, ovelhas e porcos nessas regiões. Eu conversei hoje mais cedo com o Amilcar Oliveira, ele é voluntário aqui, ele foi até a região de Eldorado, ele conta pra gente então um pouco como foi esse resgate das pessoas. Ele disse também que muitos voltam para a região das ilhas e não querem retornar para cá, porque eles têm medo de saques nas suas residências, de muitos pertences roubados e até os seus animais de estimação serem roubados pelas pessoas da região. Vamos ouvir um voluntário, Amilcar. Resgate de pets, que a galera não está querendo sair muito, então a galera está toda se mobilizando para buscar os pets que estão ficando. Então é pets de pequeno porte e de maior porte, né? Que nem hoje já tiraram potro lá de Eldorado, tiraram porco. Então hoje a mobilização está sendo maior para tirar os pets, porque realmente ficou muito para trás. Hoje a gente está vendo bastante casa com mais de 20, 30 cachorros, gatos. Então é uma situação complicada. Pessoas ainda tem, muitas não querem sair, mas tem ainda pessoas que estão começando a se conscientizar agora, depois de quantos dias? E aí começar, uma que outra está saindo, mas principalmente pets estão sendo retirados hoje, porque a demanda é o que a gente está tendo. E a situação é exatamente essa. Zaidan, conversávamos ontem sobre como estava essa questão dos resgates, também das pessoas com medo de deixar as suas casas, dos furtos e dos roubos. A região ali de Eldorado do Sul, que fica
Olhando de cima no mapa, fica à esquerda de Porto Alegre, um pouco depois da região das Ilhas e também depois da cidade de Guaíba, que são 2 pontos também bem afetados. São esses pontos onde as pessoas têm muito medo e acabam retornando para os seus lares. A região ali da cidade de Charqueadas também, que fica para essa direção de Eldorado, um pouco depois também de Guaíba, mas antes de Eldorado, geograficamente, assim, próximo a Porto Alegre, as pessoas também têm muito medo de serem roubadas. Lá na região, os estoques de gás de cozinha, de água e também de alimentos estão acabando, ou em alguns restaurantes também, alguns mercados, já acabaram. A situação de lá é muito perigo, porque são muitas pessoas, então, que têm medo de perderem essas coisas. Falando sobre o resgate dos animais que chegam aqui a todo momento na região da Orla do Guaíba, são muitas pessoas. Inclusive aquele grupo de surfistas liderados pelo Pedro Scooby, que veio aqui até o Rio Grande do Sul, estão fazendo a operação aqui hoje na Orla do Gasômetro. Então eles vão a todo momento de jet skis, de lanchas, de barcos, junto com a Marinha também, que há pouco trouxe um carregamento de colchões e já destinou para diversos abrigos. Eles fazem esse resgate dos animais. Conversei mais cedo com a Gabriela, que é veterinária. Ela estava cuidando de um potro caramelo, que chegou aqui. Um animal, um cavalo pequeno. Ele veio resgatado da região da Ilha da Pintada. Vamos ouvir então o que a veterinária Gabriela comentou sobre a situação do potro e dos demais resgates aqui na região. Ele está super bem, ele já foi atendido aqui pelas veterinárias, né, responsáveis pelo setor de equinos. Ele tem por volta de 10 meses, o dono dele que foi buscar junto com o pessoal dos barcos, né, que ele sabia onde é que estava, sabia a localização e tudo. Conseguiram trazer ele dentro do barco e ele está aqui agora recebendo atendimento. A gente vai encaminhar ele para um outro local, né, já conseguimos transporte e tudo. Daqui a pouco ele está indo. E para onde ele vai? Ele vai lá para a veterinária da URGS. Perfeito. E tem outros animais também, outros cavalos. Me disseram que veio até um porquinho para cá. Vieram vários porcos. Hoje até chegou uma porca ali e eu acho que ela vai para um santuário. A gente ainda está vendo qual é o destino dela. Nesse exato momento eu consigo enxergar, são 2 jet skis partindo aqui da região da Orla do Guaíba e muitos barcos e lanchas chegando. São ao todo 4, 5 barcos chegando, carregados de diversos voluntários e também animais de estimação. São cachorros, são gatos em gaiolas. Essas gaiolinhas pequenas, caixinhas de transporte, para que eles possam chegar aqui com a maior segurança possível, Zaidan. Ô Petalás, 2 perguntas sobre 2 cidades, porque nós temos mais de 400 municípios atingidos, é um negócio impressionante, 80% do estado, mas alguns com uma situação muito peculiar. Eu estava vendo há pouco que em Pelotas a previsão é de que lugares que nunca foram inundados serão inundados. Disseram até que a Mirim e a dos Patos podem virar uma lagoa só, pelo menos por algum tempo. E a outra cidade que me chama a atenção é São Leopoldo. São Leopoldo eu acho que terá de ser inteiramente reconstruída, não, Petalás? Sim, pois é. Em relação a São Leopoldo, eu estava conversando com alguns moradores da região, tem muitos conhecidos na região que pediram ajuda, não só para o Grupo Bandeirantes, mas também para voluntários, como a gente pudesse ajudar. São famílias que perderam as suas casas, que perderam tudo. A água chegou a subir em diversas áreas do município e inundou completamente as casas. E a ajuda lá vai ser extremamente necessária, não só nesses recursos de abrigos agora, com alimentos, com roupas, com colchões, com essas situações emergenciais que já foram disponibilizadas e até o momento estão em excesso, até felizmente estão em excesso aqui na região, mas também todo esse trabalho após, quando a chuva baixar, quando a enchente, o nível d'água baixar, toda essa limpeza e reconstrução das casas. Algumas pessoas já solicitam aquele Pix solidário para reconstruir as suas próprias casas. Por enquanto, são pedidos individuais. A gente recebe através das redes sociais, também recebe pelos nossos contatos de WhatsApp da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes também aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e é mais ou menos essa a situação. E em relação à região sul do estado, Zaidan, como tu comentou, são alguns municípios, tá, que têm essa grande preocupação. São Pelotas, São Lourenço do Sul e Rio Grande. São os 3 principais focos agora da Defesa Civil e também do governo do estado para ajudar nessa situação. Porque, de fato, a Lagoa dos Patos ela deve encher cada vez mais, o nível deve aumentar, porque a previsão para o final de semana é de muita chuva mesmo. São 300 milímetros de água que devem cair aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, o que vai aumentar o nível aqui da cidade, mas também
com o decorrer dos dias, ela vai desaguar para a região sul do estado. Um navio da Marinha está vindo aqui em direção ao Rio Grande do Sul, está navegando já, inclusive já trazendo alguns barcos, são barcos de pequeno, médio porte, para ajudar nesses resgates. Ele deve ficar ali na região de Rio Grande, Zaidan, para ajudar nessa situação, que ali deve ser o grande foco dos próximos dias também, até nesse final de semana aqui em Porto Alegre. Agora, a situação que torna ainda mais dramática algumas localidades, né, Petalaz, aí na região metropolitana, como o Eldorado do Sul, que foi totalmente tomada pela água, e há um amplo trabalho por ali de resgate da cidade que precisou ser 100% esvaziada, né? Como é que está a situação neste momento em Eldorado do Sul, que fica aí na região metropolitana de Porto Alegre? Olha, o prefeito da cidade comentou que 90% do município foi afetado e está debaixo d'água, mas felizmente, de acordo com ele, as pessoas conseguiram sair dessa região a tempo, então não são muitas pessoas, não é o município que está com mais desalojados em relação a outras cidades. Mas ela é muito afetada também. Muita água subiu pela região, mas também tem muitos voluntários. Inclusive o jogador de futebol aqui do Grêmio, Diego Costa, passou por outros clubes também aqui do Brasil, da Europa também, jogou na Inglaterra, na Espanha. Ele disponibilizou 4 jet skis e o seu Jeep pessoal também, para fazer essa ajuda e esse aporte na região. Então, algumas buscas que nos solicitaram, direcionamos diretamente para ele, para que ele pudesse, junto com a Defesa Civil, junto com os outros voluntários, Corpo de Bombeiros, fizesse essa ajuda, esse aporte. Mas, como comentei um pouco mais cedo, a situação lá é de muito medo, porque as pessoas estão voltando com medo de serem roubadas, de serem saqueadas nas suas casas, porque a água, ela baixa um pouco, ela não baixa totalmente, vai demorar muitos dias para que o volume volte ao normal e todas as casas não tenham mais águas inundando as casas, as salas, os quartos, a cozinha, enfim, os cômodos das residências, mas elas têm esse medo, porque conforme a água vai baixando, o mínimo que seja, as pessoas já pensam em entrar e roubar as coisas. Está uma situação muito complicada aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Christian Petalaz conosco ao vivo, direto de Porto Alegre. Christian, obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um abraço para você. Valeu, um abração. Ô Zaidan, e aí toda essa questão de socorro vai tornando cada vez mais complexa e necessária aquelas ações que dizem respeito à segurança dessas pessoas e o combate à criminalidade que, por incrível que pareça, está solta neste momento em muitas regiões ali do estado do Rio Grande do Sul. Muita gente, inclusive, se recusa a sair da própria casa, que eventualmente pode estar tomada ou não, mesmo nas áreas já onde a água já baixou pela água, né? Porque tem medo de saques, de ataques de criminosos. Eu recebia pouco antes de entrar no ar, um relato de uma conhecida, a irmã dela está trabalhando com equipes de socorro em Ivoti, ali na região de Novo Hamburgo, e simplesmente as equipes não conseguem entrar em algumas regiões para levar comida para essas pessoas que estão desalojadas, perderam tudo, simplesmente porque criminosos abordam essas equipes e impedem a circulação de barcos, ameaçam essas equipes de violência. Em algumas regiões as equipes são assaltadas, os barcos são levados, ou seja, uma situação complexa, de difícil, né, controle por parte das forças de segurança, porque as áreas são muito, muito amplas, com a Polícia Federal, inclusive, atuando em algumas regiões. Por exemplo, a região de proteção, inclusive, do aeroporto Salgado Filho. A Polícia Federal precisou ali se deslocar para fazer todo o patrulhamento daquela região do aeroporto Salgado Filho, porque a violência também nessas horas não dá trégua, né, Zaidan? E as pessoas, além de terem perdido tudo, passarem por uma situação como essa, não conseguem ser assistidas porque bandidos tentam impor a violência ali e uma situação ainda mais complexa para essa população, né? Inclusive, Panvec, nos abrigos, porque há mais de 60 mil pessoas em abrigos no Rio Grande do Sul hoje. E foram presos 44 indivíduos que estavam indo aos abrigos ou até ficando por lá, uma completa displicência, completa despreocupação em relação a ações policiais e assaltando, atacando mulheres em abrigos. 44 pessoas já foram presas, né?
E essa denúncia já tem alguns dias, tanto que chegou ao Ministério das Mulheres, porque houve uma denúncia específica sobre abusos nesses abrigos. Mas há também assaltos, roubos assim, descarados, e aumentou o policiamento. Porque, é claro, essas são áreas, exatamente por serem abrigos, estão em áreas onde você chega com mais facilidade. Então a polícia agora passa a ter uma presença maior nesses abrigos. Agora, é uma canalice completa, né? E na verdade, o duro é saber que, na normalidade, antes disso acontecer e depois que as coisas voltarem relativamente ao normal, muita gente que mora nas periferias dessas cidades continuará à mercê desses caras, né? É verdade. São áreas em que o Estado simplesmente não entra por incompetência, por indiferença, não entrou com escola, não entrou com hospital, não entrou com posto de saúde, não entrou com nada, com saneamento, com água tratada, com esgoto, nada. De vez em quando o Estado dá as caras lá, por intermédio da polícia, quando há uma necessidade. Mas no dia a dia, os caras comandam, mandam e desmandam. É uma população cativa da criminalidade, muitas vezes do crime organizado, né? E agora, mesmo nessa situação excepcional, eles continuam com o mesmo modo de operação. Não, aqui ninguém entra. Está levando comida para as pessoas. Não, aqui ninguém entra. Ou então, como você disse, assaltam, roubam o barco. E houve casos em que simplesmente atiraram na água quem estava dentro do barco, né? Pois é, uma loucura. Hoje